Olá! Cá estamos. Essa aqui foi a minha bandeirola que eu fiz, seguindo o padrão da manta, que também pode ser uma peseira, pode ser o que você quiser, dependendo da sua medida, do seu desejo, fica a seu critério. Aqui eu coloquei um pedaço de bambu, 29 centímetros, e eu prendi, deixei um pedaço da linha e coloquei. A diferença para a manta foi que a minha manta ficou com, ou peseira, vocês consideram o nome, ficou com 1,10 m de comprimento por 65 centímetros de altura. Foi a altura que eu quis. Vocês podem fazer qualquer tamanho. A questão é realmente multiplicar o número inicial de correntinhas que eu vou dar e ver se ela chega na medida que você deseja. Ou seja, cabe aí uma regra de 3 básica, um cálculo, o uso indispensável da fita métrica com um lápis e sejam felizes. O que eu preciso falar para vocês? Vamos botar a bandeirinha para o lado. Utilizei a agulha 7 e utilizei 3 cores. Aqui, a minha manta, eu usei esse verde, que eu particularmente gosto muito dessa cor. É a linha Todo Dia Big, ela tem um brilho muito gostoso. Assim como a Todo Dia Super, ela também é anti-peeling. E então, assim, garante mais tempo, que a peça fique bonita, sabe? Mas a questão da lavagem, não produzir e acumular bolinhas. Isso é legal. E ela tem um tex bem grande, assim, se não me engano é 1330. É um novelinho que vem 100 gramas com 80 metros. Para a minha peça, a minha manta barra peseira, eu utilizei 8 novelos desse verde, mais meio novelo do roxo, que foi a cor que eu fiz contrastando, e meio novelo desse lilás, que foi só o que restou aqui. Então, eu acho interessante vocês pensarem sobre as cores nesse processo. Qual é a cor que você quer de base, quais são as duas que você vai fazer o contraste. Pode ser contraste, pode ser tom sobre tom, pode até ser a mesma linha, entendeu? Porque você vai criar uma linha, mesma linha não, mesma cor, que você vai criar texturas. Também pode ser linhas diferentes, tá? Ou agulhas diferentes, gente, é a liberdade. Aí como é que eu vou explicar para vocês? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é que é um padrão de pontos que ele vai se repetindo. Então, eu comecei com 10 correntinhas e essa é a minha base. Eu vou fazer 10 correntes, 1, 2, 3, faça um pouco folgado, não faça um apertado, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cálculo base é, você pensa quantos metros, ou metros, olha, quantos centímetros você quer ter na barra da sua manta. E aí você pega e vai multiplicando. Ó, aqui eu fiz 10 e tenho 11 centímetros, quase 12. Só que eu vou fazer a amostra para vocês, com 10. Mas vai que eu quero ter 1 metro. Então eu vou fazer a regra de 3 calculando quantas correntinhas eu tenho que fazer para poder chegar a 1 metro, ou pelo menos próximo ao metro. E sempre em grupinhos de 10. Primeira regra, tu vai pegar 10, multiplicar por n, né, que é o número de vezes que eu repetir, até chegar àquele comprimento que você deseja. Até aí normal. Só que, para a sequência de pontos dar certo, eu tenho que ter um número ímpar. Então, eu vou multiplicar esse 10 quantas vezes eu quiser. Posso fazer por 4, por 5, por 10. E no final, eu vou acrescentar mais uma correntinha. Porque tem que terminar com o número ímpar, tá bom? Essas são as nossas duas regras. Múltiplos de 10, acrescentando mais uma. Essa foi a nossa primeira carreira. Tenho 11 correntinhas. Farei mais duas para subir. Vejam bem, ela não conta como ponto alto. E a segunda carreira será toda de ponto alto. Então, aqui, se nós temos 11 correntinhas, nós teremos o quê? 11 pontos. Ó, 2... Calma aí. Vou fazer contando com vocês direitinho. E, ó, é até interessante, por quê? Até interessante. Porque eu gosto de um ponto um pouco mais folgado. Quando você aperta muito a linha, eu acho que você dá uma esturricada, dá uma maltratada. E até uma linha que às vezes é muito macia, muito gostosa,
acaba ficando, sabe, meio áspera, porque eu acho que você força muito. Então, deem prioridade para fazer um trabalho mais fluido, mais leve, mais solto, sabe? Que aí tem caimento também. Ui, a pessoa que não consegue falar e mover as mãos. E tem mais caimento, entendeu? E sendo uma peça tanto para muitas vezes você jogar em cima de você, né? Uma manta, ela tem que ser mais gostosa e também fica mais bonito. Então, assim, atentem para tanto para o começo, a quantidade inicial de correntinhas, para não fazer muito apertado, senão o trabalho fica assim, entendeu? E também para não fazer tão largo, senão você vai ficar com uma parte muito larga e não vai equilibrar. E também controlar a sua atenção, né? É algo que a gente vai praticando normalmente durante o trabalho. Sempre tem que ter esse cálculo, esse equilíbrio no quanto você aperta ou não um ponto. Pois bem, fizemos 11, primeira carreira, vou confirmar. 3, 6, 9, 10, 11. Lembrando que as nossas duas correntes não contam. Vamos virar o trabalho. Faremos o quê? Mais duas para subir. Fiz mais duas, viro. Farei um ponto alto aqui no terceiro. Lembrando que ele equivale ao ponto alto, ele é nosso primeiro ponto da carreira. Faremos 4. Essa é a nossa terceira carreira. 1, 2. Ui. 3. Mais um. Sem maltratar a linha, Natasha. 4. Agora faremos um ponto para dar uma textura. Como é que é? Aqui, nesse mesmo ponto de base, eu farei 5 pontos altos. No mesmo ponto, você faz e fecha ele normalmente. Estou no segundo, agora pro terceiro. Vamos pro quarto. E agora é o quinto, é o último, ó, no mesmo buraquinho de base. Fiz, solto a laçada, solta da agulha, não solte ela da vida. 1, 2, 3, 4, 5. Enfio no primeiro ponto de base, que no caso é o primeiro ponto, é o primeiro ponto dos 5. Venho, puxo a laçada e aqui eu considero meu ponto feito. Estão vendo? Ele teve o quê? Textura. Criamos uma textura, uma bolinha. E agora faremos 4 pontos. Ó. Mais 4. 1, 2, 3, 4. Se vocês fizerem um número maior de correntinhas iniciais, vocês vão ter uma quantidade maior de bolinhas, óbvio. Mas, ó, faremos de novo, tá, gente? 1, 2. Então, outro detalhe importante é que essa é a nossa frente, tá bom? Então, pra quê? Porque não adianta nada, deixa fazer um monte de bolinha, ficar uma coisa bonita, tá vendo? Uma altura boa e... Ai, tem um fiapo ali perdido. E botar isso pra trás, senão você perde o seu trabalho, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Adentro aqui na primeira, equivalente ao primeiro. Acerto a laçada, puxo. Ok? Vamos fazer o último ponto alto. Lembram do nosso mais um? Eis ele aqui. Por que que ele é importante? Vamos aprender na outra carreira. Não nessa. Agora nós faremos mais 2 correntinhas. Ui, caiu meu lápis. Que dor no coração. É porque o grafite quebra, né? E é um 6B. Mas enfim, faz parte da vida. Agora nós faremos o quê? 11 pontos, tá bom? E uma coisa... Ui, gente, eu realmente vou ficar pensando no lápis. A pessoa distraída. Uma coisa a se considerar é que isso aqui você pode... Eu já falei, né? Mas eu realmente gosto de destacar isso. Você pode aplicar a qualquer trabalho ou a qualquer linha, entendeu? A graça de você ter um padrão de pontos e de você ter uma medida
Ui, deu uma embolada aqui. A graça de você ter um padrão de pontos e você ter uma medida é que você trabalha com uma coisa com versatilidade, entendeu? Porque não é necessariamente aprender a fazer uma peça. É aprender a aplicar o seu conhecimento para confeccionar qualquer peça. Então, assim, é pensar justamente na sua autonomia, sabe? Enquanto crocheteira. Porque todo mundo tem um conhecimento, sabe? Ele tá ali. Ui, calma aí que eu tô enfiando no buraco errado. Oi, solta. E justamente a versatilidade vem dessa aplicação do conhecimento. Então, pensem sobre isso, sabe? Eu estou ensinando um padrão, mas é aquela coisa, você pode criar o seu padrão também. E eu falo isso assim, como crocheteira que sou. Eu passei um tempo aprendendo, claro, estudando, vivendo, justamente outros padrões, vendo muitas receitas, aprendendo, sabe? Aquela coisa bem da forma de conhecimento Descartes, né? Que é você aprende pequenas partes para depois criar um todo. Então você foi aprendendo os pontos, foi aprendendo a controlar, fazer cálculo. Para depois, entendeu? Pelo menos foi quando eu me senti segura. Você pode se sentir segura bem antes de mim. Para criar os seus próprios padrões. E. Ai, por que você está falando disso agora? Porque eu acho importante. A gente fala tanto em conhecimento, mas tem que pensar no empoderamento da sua prática, entendeu? Você enquanto artesã, você enquanto crocheteira curiosa, que faz por hobby ou profissional, é a sua prática que tem que ser desenvolvida, tá? Ai, gente, perdão, eu fui desfazer um nó, um bolo. Então, vamos lá. Tem os 11 pontos. Lembrando que se começamos com 11 correntes, temos que ter 11 pontos no final, senão vai dar ruim. Faremos o quê? 2 pontos para subir, não equivale a um ponto, tá? Ou 2 pontos, 2 correntinhas. Adentramos aqui no primeiro. E por que tem que ser um número ímpar? Aqui está a minha explicação. Nós faremos um meio ponto alto. O que é um meio ponto alto? Menor que o ponto alto, você dá uma laçada, adentra no primeiro ponto, puxa, estamos com 3. A inicial, né, que vem do trabalho, a que você deu a volta, a que você puxou por dentro. E agora você tira tudo de uma vez, ok? Então, essa carreira será como? Um meio ponto alto, uma corrente, não faça muito apertada, nem muito larga, pula um ponto de base, já que você fez uma corrente, faz o outro meio ponto alto. E nós vamos fazer isso. Meio ponto alto, uma corrente. Meio ponto alto, uma corrente. Pulando, por quê? Porque tem uma... Ui, tem um nó no meio da linha. Como é que isso se explica? Não se explica. Não tem explicação. Mas, enfim, vocês vão vivenciar esse meu momento desfazendo o nó. É porque eu já estou no nível de trabalhar com as sobras da minha linha, no caso do meu novelinho. Porque eu basicamente gastei todo o meu estoque fazendo a manta. E já não era um estoque muito grande, porque eu já tinha feito outras coisas. Por quê? Porque eu adoro essa linha. Ai, pena que tá acabando. Vamos lá. Então aqui, meio ponto alto. Já tinha uma corrente feita, Natasha. Ó, meio ponto alto. Uma corrente, dá a volta, pula um ponto, meio ponto alto. Uma corrente, dá a volta, pula um ponto, meio ponto alto. E a pessoa precisa acertar isso direitinho aqui. Calma aí. Voltamos o quê? Com um nó no meio do negócio. Apenas isso. Enfim, tentem deixar no meio do trabalho. Eu vou aparar essa ponta direitinho, tá? Pra não ficar uma coisa aparecendo meio estrunchada. Mas vamos lá, estamos no nosso último. Então, eu fiz uma corrente, eu fiz um meio ponto alto, eu fiz uma corrente e aqui eu finalizei. Lembram do nosso número ímpar? Aqui está o motivo. Por quê? Porque se eu não tenho número ímpar, eu não consigo fazer essa quantidade de casas vazadas, entenderam? Ó, tá aqui. E esse é o nosso padrão. Sim, essa coisa simples, que você pode repetir 10 mil vezes enquanto você quiser. Primeira parte. A segunda parte, não vou arrematar, vou deixar aqui. Entra com você acrescentar a linha que faz a textura, né? Que faz o contraste. E que eu particularmente acho interessante. Por quê? Porque me lembra muito a questão da trama,
sabe, eu tinha quando pequena, era um cobertor que ele tinha justamente na sua trama, eram fios, tinha a trama base dele, se é que eu posso falar assim, e tinha fios entrelaçados de forma bem visível, entendeu? Aí, que eram contrastantes, eu lembro que era um vermelho e bege. A coisa mais fofa do mundo, que minha prima herdou, espero que ela esteja cuidando. Mas, então, o que nós vamos fazer? Eu fiz aqui meio ponto alto, por quê? Inicialmente eu fiz um ponto alto, eu achei que ficou muito alto, né? Esse buraquinho aqui. Ponto baixo seria quase inviável. Então, eu deixei com um MPA e deu certo. A próxima carreira é a mesma coisa, você vai repetir. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de 4 pontos altos, um puff, 4 pontos altos, um puff. Depois, uma carreira toda de ponto alto e uma carreira vazada, que é um meio ponto alto, uma correntinha. Meio ponto alto, uma correntinha. Lembrando de pular o ponto de base conforme for fazendo a correntinha para criar as nossas quinas, ok? E agora vem. Na fâmula, eu fiz de 2 jeitos. Vou resgatar a fâmula para vocês verem. Na manta, não. Na manta, eu fiz só de um jeito. Na fâmula, eu peguei e coloquei 2 fios. Simples. Peguei e fui passando ele intercalando, ó. Dá pra ver? Enquanto um tá por trás, o outro está pela frente. Fui, dei essa volta toda. E aqui a gente dá um nozinho e esconde, tá bom? Visto que é um lado da frente e um lado de trás. Aqui eu já fiz de outra forma. Eu fiz uma corrente de correntinhas e passei por ali. Foi a fórmula inicial da... Foi a forma inicial da minha manta. Então vamos lá. Esse aqui é o verde, então, como cor de contraste, vou usar o nosso roxo, que é a base da fórmula. Ai, ai, como eu gosto dessa linha. 1, 2, 3, 4. Vou fazer algumas. Isso aqui trabalha por centímetros, tá, gente? Vai, mede o comprimento da sua manta, do seu trabalho, faz a quantidade de correntinhas, não corta, não arremata ainda. Primeiro insere, vê se tá ok. Por quê? Porque não pode ficar apertado, não pode ficar folgado. Ou folgado você corrige. Se ficar apertado, vai te dar mais trabalho, um trabalho que você não precisa ter, ok? Vem aqui. Ou você põe com uma agulha, ou você puxa com a agulha do crochê, fica a seu critério, uma agulha de tapeceiro. Mas eu tô fazendo com a mão mesmo, porque somos dessas. Vem e passa. Apenas isso, sério. Deixa eu soltar aqui a agulha, que ela está criando um peso que não precisa. Ó, estou puxando, dando uma acertadinha. Lembrando que se você puxar muito, sabe, vai criar uma tensão que não precisa. E você pode acabar influenciando na largura da sua peça, vai o quê? Apertar. Não precisa, tá? A ideia é realmente acompanhar o comprimento da trama. Ó, aí aqui eu venho. Lembra dos nossos duas correntes? Tá todo mundo junto aqui. As 2 correntes e o meio ponto alto. Vem, passa. E agora você só vai alternando, tá? Se eu antes estava pra frente, agora por trás. É isso. Apenas isso. Gostaram? O que vocês acharam? Vocês pretendem fazer? Eu não sei. Eu fiz, aí você vai até o final, arremata junto. Básico, né? Não fui até o final, tá, gente? A minha tá aqui. Deixa eu ver se ela vai enquanto eu termino de falar. Eu fiz no começo da quarentena como uma peça completamente despretensiosa, porque eu queria tecer algo gostoso. Foi assim que eu fiz essa peça. Eu falei, eu quero tecer algo gostoso, e com uma linha que eu gosto. E que não demore muito, porque eu não tô com... Não sei se eu vou estar com a cabeça pra ficar muito tempo. E aquela angústia toda e tal. Então eu peguei uma agulha que eu particularmente gosto. Essa aqui é leve, macia. Ela é da Prince, se não me engano. É a número 7 deles. Já tá até sem a marca. Mas enfim, minha mãe brinca que é uma escova de dente. Cara. E eu peguei a agulha, eu peguei esse fio que eu gosto muito, em que eu tinha pacote guardado. E falei, quer saber? É este o momento. Quero algo que me deixe feliz. E foi assim que eu criei uma manta que eu batizei de todo dia. E que depois eu transformei no casaco, vou mostrar pra vocês.
mas que na verdade é o símbolo do meu autocuidado nesse período, porque eu vivo crochê como terapia também, além de como trabalho, e eu fiz algo assim para me deixar feliz. E espero que de alguma forma eu consiga também deixar vocês felizes com esse pequeno trabalho, tá bom, gente? Não esqueça de arrematar bonitinho. Se quiser transformar em fórmula, bandeirola transforma. Se quiser fazer uma manta, faz. Se quiser fazer uma peseira. Enfim, façam o que vocês quiserem, tá? Pois é tudo da lei. Beijos, até. Ah, curtam. Quem quiser curtir, óbvio. Sigam, eu tô criando uma frequência, entendeu? No canal, pretendo colocar alguns vídeos. E comentários, dúvidas, só falar também. Tanto por aqui quanto pelo Instagram. Beijos!